Cai-me o coração e os lábios, para que eu possa anunciar com dignidade o vosso santo evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de sexta-feira, nos encontrarmos aqui no Instagram do Padre Ágaro, na página do Padre, no Facebook, para celebrarmos a Eucaristia. E já quero com muito carinho acolher todos vocês que nesta manhã se colocam diante da presença de Deus. Em particular, eu quero acolher a irmã Elizabeth Costa, que reza conosco, lá em Londres, na nossa capelania da Inglaterra. Que Deus abençoe a irmã Beth, abençoe o padre Patrick, o padre José Eduardo Medeiros, que lá em Londres também acompanham este momento de graça que Deus nos concede. Nós estamos, queridos irmãos e irmãs, encerrando a 24ª semana do tempo comum. E como o padre já disse ao longo desses dias, esta 24ª semana, Deus nos convida a percorrer o itinerário da fé. Quando caminhando passo a passo em direção ao grande projeto de amor que Deus tem por nós, a liturgia desta sexta-feira vem mostrar para nós, queridos irmãos e irmãs, que a fé do cristão só tem sentido quando nós verdadeiramente acolhemos a boa nova do reino de Deus proclamada por Jesus. Enquanto eu e você não acolhermos esta boa nova que Jesus nos anuncia, a nossa fé será sempre uma fé vacilante. Se eu não acolho a palavra de Deus, a verdade revelada por Cristo, bate a doença na nossa porta, a minha fé já cambaleia. Eu fiquei desempregado, a minha fé já bambeia. O marido foi embora, a esposa me traiu, o filho entrou para as drogas, a filha está dando mais que chuchu na cerca. Eu abandono Deus e digo, que adianta eu ter fé? O que adianta eu rezar? O que adianta eu ir à igreja? Se na minha vida dá tudo errado? Você consegue entender a fé que Jesus pede para que nós possamos abraçar hoje? Ela brota do acolhimento e da escuta da sua palavra, do anúncio verdadeiro do reino de Deus. Nós no Brasil estamos celebrando neste mês de setembro o mês da Sagrada Escritura, o mês da Bíblia. E nós precisamos recordar aquilo que Bento XVI nos lembra no documento Porta Fidei, quando ele declarou o ano da fé. A fé, ela brota quando a palavra de Deus é proclamada, quando a palavra de Deus é anunciada e é acolhida no coração. E como que esta palavra é acolhida no coração, meu irmão e minha irmã?
esta palavra, para ser acolhida no nosso coração, primeiro ela precisa ser anunciada. Por isso o evangelho de hoje vai dizer para nós: naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Jesus, ele era incansável em anunciar a palavra de salvação. A boa nova do reino de Deus é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança, é uma palavra que transforma o coração e a vida toda de um homem, de uma mulher. Mas para que esta palavra opere em nós, nós precisamos primeiro ouvir esta palavra. Ouvir de bom grado. Ouvir de coração aberto. Ouvir de boa vontade. Não ouvir a palavra de má vontade. Vamos ver o que o Padre Ágaro vai falar hoje lá. Vamos ver o que vai ser no evangelho de hoje. Quem escuta a palavra de coração fechado, de má vontade, esta palavra não transforma nada nem ninguém. E depois nós ficamos reclamando: Deus não me escuta, padre. E eu pergunto: e você escuta Deus? Porque nós queremos muito ser escutados, mas nós pouco queremos escutar. Jesus ia de cidades em cidades, de povoados em povoados. Ele ia pelos caminhos, os caminhos da fé, o itinerário da fé, Jesus trilhou também, anunciando a boa nova do reino. E a palavra vai dizer que ele, anunciando a boa nova do reino, muito mais do que acolher as pessoas, ele salvava as pessoas, porque a palavra de Deus tem o poder de nos salvar. Olha, queridos irmãos e irmãs, o que vai nos dizer São Gregório Nazianzeno, meditando este evangelho de Lucas capítulo 8. Jesus, ele vai de lugar em lugar, não somente para ganhar muitas pessoas para Deus, mas principalmente para santificá-las. A palavra tem o poder de nos santificar. Você lembra o evangelho de João, quando Jesus vai falar: eu sou a videira, vós os ramos. Vós já estáis limpo por meio da palavra. A palavra de Deus nos purifica de toda a impureza, de todo o mal, de toda a enfermidade, se nós acolhermos esta palavra de vida. Gregório Nazianzeno diz: Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, não só para ganhar muitos, mas principalmente para santificar os lugares onde ele ia, santificar as pessoas que acolhiam aquela palavra. Por isso, querido irmão, querida irmã, São Gregório vai dizer: durmamos ou trabalhemos para santificar o trabalho e o sono. Ele vai dizer: choremos para dar valor às nossas lágrimas, porque as lágrimas de um coração arrependido têm o poder de nos purificar. Porque assim nos ensinam os santos padres: existem duas águas que perdoam e nos lavam dos nossos pecados: as águas do batismo e as lágrimas de um pecador arrependido. Choremos para darmos valor às nossas lágrimas. Preguemos a boa nova do reino. Para quê? Para exaltar todos aqueles que a escutam. Jesus, no itinerário da fé, pregando a boa nova, levando a salvação, chamando a santidade, ele não ia sozinho. A palavra de Deus nos diz
os 12 apóstolos iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. E aqui a beleza do Evangelho. O reino de Deus, queridos irmãos e irmãs, nos ensina a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Este é o reino. Só que o reino de Deus, ele não foi feito simplesmente para um pequeno grupo de escolhidos. O reino de Deus não foi realizado simplesmente como muitas pessoas, lendo a Sagrada Escritura, dizem, para os 144 mil. São só os 144 mil. O resto, está perdido. Não. O reino de Deus, ele está aberto para todos. Este é o reino que a Igreja Católica Apostólica Romana anuncia. O reino de Deus é para todos. Por isso, o anúncio da Igreja de Jesus é um anúncio católico. Porque eu não sei se você sabe, a palavra católico ou católica significa universal. O anúncio do reino que a Igreja Católica anuncia é universal. A verdadeira Igreja universal é a Igreja Católica. Esta sim é universal, porque ela está espalhada no mundo inteiro. No mundo inteiro a Igreja Católica está. Para mostrar a cada um de nós, queridos irmãos, que o reino que Deus nos convida a acolher e a anunciar, ele é para todos. Para homens e para mulheres. Para jovens, para crianças. Para adultos, para idosos. Para padres, para religiosos, para leigos, para famílias. O reino de Deus está aberto para todos. Mas para que nós possamos participar deste reino, nós precisamos, por meio da fé, acolher esta palavra. O Evangelho vai dizer, os discípulos seguiam Jesus. E até aqui, não tem nenhuma novidade. Porque até mesmo os mestres judaicos tinham discípulos homens. Isto era tradição judaica. Os mestres judaicos, eles tinham como discípulos homens. Mas em Jesus chega a novidade. O Evangelho hoje vai dizer que além dos discípulos homens, um grupo numeroso de mulheres o seguiam. Seguiam Jesus. E não somente seguiam, também ajudavam Jesus com as suas posses. Ajudavam na colaboração e no crescimento do reino de Deus com as coisas materiais que Jesus e os discípulos precisavam. Eis aqui a novidade do reino anunciado por Cristo. Ele acolhe também as mulheres. Ele acolhe também as crianças. Ele acolhe aqueles que não têm valor para o judeu, para mostrar que o Deus de Jesus é um Deus Pai de amor e de bondade, que nos quer perto dele. A palavra vai dizer até o nome das mulheres que seguiam Jesus. Há algumas mulheres que foram curadas de espíritos maus e algumas doenças. A primeira delas, Maria Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Vejam, queridos irmãos, a palavra maravilhosa que Deus nos dá, trazendo o nome de Maria Madalena como a primeira mulher que seguia Jesus também, e foi liberta de 7 demônios. Eu não sei se você sabe, o nome Maria nos ensina São Beda Venerável. Tem 2 significados: estrela do mar ou mar amargo, água salgada.
água amarga. E Madalena, Magdala, significa torre. Este é o significado do nome Maria Madalena. Mar amargo e torre. Por que o padre está dizendo isso? Porque esta mulher foi liberta de 7 demônios, vai dizer a Sagrada Escritura. E aqui para nós o ensinamento de São Gregório Magno. 7 demônios é a imagem dos 7 pecados capitais. Os 7 vícios que todos nós temos em nós. Maria Madalena, na imagem dos 7 demônios que ela foi liberta, vai nos dizer, Gregório Magno e também Beda Venerável, que ela possuía todos os tipos de pecado. Porque os 7 pecados capitais são os resumos de todos os pecados que o ser humano é capaz de cometer. Preguiça, orgulho, luxúria, ira, gula, inveja e avareza. 7 pecados capitais que resumem todos os pecados possivelmente realizáveis pelo homem. Quando a palavra diz que Maria Madalena foi liberta de 7 demônios, revela a cada um de nós que Jesus perdoou a infinita quantidade de pecados que aquela mulher cometeu. E a partir desta realidade, Maria Madalena deixa de ser mar amargo, água salobra, e torna-se estrela do mar, torre forte. Ela se torna farol. Porque torre, no alto mar, estrela brilhando, é farol. É indicação da fé. É indicação de terra firme. É indicação de segurança. Depois, a palavra vai dizer, outra mulher, Joana, mulher de Cusa, também seguidora de Jesus. O nome Joana é o feminino de João. E você sabe que o significado de João é: Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus tem piedade, Deus é cheio de graça. Vejam, esta mulher que seguia Jesus não podia trilhar outro caminho, senão o caminho da fé, porque no seu próprio nome ela já tinha a graça de Deus. Outra mulher citada pelo evangelho de hoje é Susana. E aqui nós precisamos entender o significado de Susana. Susana, no seu significado próprio, é lírio, é flor, formosura. E olhando para esta realidade, a imagem do lírio é sempre a imagem da pureza. É a imagem daquela que torna-se intacta, que suporta tudo pela fidelidade e pureza da sua fé. Basta nós lembrarmos, queridos irmãos e irmãs, o livro do profeta Daniel, capítulo 13. Você lembra? Se você não lembra, leia o capítulo 13 do livro do profeta Daniel. Lá vai trazer também uma mulher com o nome de Susana, que era casada e foi acusada por 2 anciãos, por 2 juízes responsáveis por fazer a justiça. Foi acusada de adultério, do pecado da impureza. E Susana, confiando em Deus, tendo fé em Deus, ela foi salva por causa da sua fidelidade ao Senhor, porque ela guardou a pureza. Susana disse: eu prefiro sofrer nas mãos de Deus do que sofrer nas mãos dos homens. Eu pergunto para você que é mulher, você está sofrendo?
E se você está sofrendo por causa de quem? Por causa dos seus pecados? Por causa do seu marido, do seu filho? Ou por causa de Deus? Porque se nós sofremos por causa de Deus, saiba, Deus, como nos diz o Evangelho, por meio da sua palavra, Ele nos liberta dos nossos demônios, que são muitos, e cura o nosso coração, se eu tenho fé. Quando Jesus muda a lógica do discipulado, não somente homens podem ser discípulos, mas também mulheres. Jesus está mostrando que homem e mulher podem viver juntos e terem uma vida saudável, terem um relacionamento saudável. Homem e mulher não precisam ficar brigando, fazendo guerra de sexos. Ai, o homem é melhor, ai, a mulher é melhor. Ah, eu vou dizer para você, o melhor é Deus. O homem é melhor naquilo que ele faz, a mulher é melhor naquilo que ela faz, mas os dois se completam. Homem e mulher não são iguais não, viu? As mulheres que querem levantar a bandeira de tudo igual, homem e mulher é tudo igual. Homem e mulher não são iguais. Basta olhar o físico. Olha o físico do homem, olha o físico da mulher. A anatomia humana mostra que homem e mulher não são iguais. Tanto é que os dois se encaixam perfeitamente. Você sabia disso, gente? Deus, quando cria o homem, Ele cria na sua infinita sabedoria e de forma perfeita. O homem e a mulher, eles têm um encaixe próprio. Não precisa ficar fazendo remendo para encaixar. O homem e a mulher, de verdade, é só se encostar que a coisa encaixa. E o padre diz, relaxa, senão não encaixa. Viu? Homem e mulher não são inimigos. Assim nos diz o livro do Gênesis, no capítulo 2. Quando Deus criou o homem do pó da terra e deu ao homem o poder de nomear todas as criaturas, o homem olhou para todos os animais e o seu coração ficou triste. O seu coração ficou triste. Por quê? Porque o homem não viu nenhum ser semelhante a ele. Deus colocou o homem num sono profundo. Da costela de Adão, Deus criou a mulher. E deu a mulher como auxílio. Assim vai nos dizer a Congregação para a Doutrina da Fé. Homem e mulher, colaboradores do reino de Deus. Lá vai dizer, a mulher é auxílio, a mulher é ajuda, a mulher é sustento para o homem. Porque cada um, dentro das suas diferenças, podem crescer. Por isso Jesus muda o discipulado, muda o itinerário da fé e diz, no meu grupo pode ter homem e pode ter mulher, porque os dois juntos farão o reino de Deus crescer. Eu pergunto, você que fica brigando com teu esposo, com a tua esposa, por causa que eu sou o dono da verdade, eu é que mando nessa casa. Você não manda em nada, na verdade. O homem que pensa que manda em casa, ele está se iludindo. Porque quem dá a última palavra sempre pode ser você. Mas você sempre vai fazer o que a mulher manda. A mulher pensa que manda em casa, eu vou dizer para você, você não manda nada. Porque é só o marido brigar, ficar bravo, você já muda de ideia. Quem tem que mandar na tua casa é Deus. Jesus, que tem palavra de vida. O homem e a mulher têm que se unir e fazer com que o reino de Deus cresça. Não você, não eu. Na igreja, a mesma coisa, gente. É uma brigaiada, o homem e a mulher, para ver quem aparece mais. Quer aparecer? Sobe num poste. Pinta o traseiro de vermelho. Todo mundo vai enxergar. Quem tem que aparecer é Deus. Veja na igreja que é uma briga de vaidades, de orgulhos. Eu falo de modo especial, nós, missionários da Providência Santíssima. A nossa comunidade, ela é formada por padres, por irmãos,
por irmãs, por casais, por jovens, por leigos, todos consagrados. É uma grande família. É a grande família da providência. E, gente, essa grande família da providência não é diferente das outras famílias. Onde tem ser humano, tem dificuldade, tem tribulação, tem desencontro. E o que faz o homem e a mulher realizar a vontade de Deus? Seguir o caminho da fé. E o caminho da fé sempre é um caminho de descida. Sempre é um caminho de humildade. Enquanto o padre não se humilha, enquanto o padre não se coloca à disposição dos irmãos, das irmãs, dos casais, o reino de Deus não acontece. Enquanto as irmãs não se humilham, não se colocam à disposição dos padres, dos irmãos, dos casais, o reino de Deus não acontece. Enquanto os irmãos não se humilham, não se colocam à disposição dos padres, das irmãs, dos casais, o reino não acontece. Enquanto os casais não se humilham, não se colocam à disposição dos padres, das irmãs, dos irmãos, o reino de Deus não acontece. O caminho para que o reino de Deus aconteça, este reino anunciado por Cristo, é um caminho de descida, é um caminho de humildade, é um caminho de simplicidade, é o caminho da fé e da fé verdadeira. E que fé verdadeira é essa? A anunciada por Paulo na primeira leitura. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, toda a nossa pregação, ela é mentirosa. O nosso testemunho é falso. Como vocês podem dizer que não existe ressurreição, se Cristo ressuscitou? Veja, a maior prova da ressurreição de Cristo, irmãos e irmãs, é o nosso testemunho. Porque o sepulcro está vazio. Nós não vamos encontrar os restos mortais de Jesus no Santo Sepulcro, na Terra Santa. Não vamos. Nós não encontraremos, queridos irmãos e irmãs, os ossos de Jesus, relíquias de Jesus. Não vamos. Porque a maior prova da ressurreição é o testemunho do cristão. É o nosso testemunho de fé. Sofrendo, chorando, rindo, nos alegrando, mas esta é a maior prova que Cristo ressuscitou. Você sabe por que o mundo hoje não acredita em Deus, não acredita em Jesus? Porque o meu testemunho, o teu testemunho é muito fajuto. Nós acreditamos em Jesus, mas na hora de amar, nós não amamos. Na hora de perdoar, nós não perdoamos. Olha o que o padre vai dizer. O grande problema nosso não é o pecado. Porque pecar, todo mundo peca. O grande problema nosso não é o erro. Porque errar, todo mundo erra. O grande problema nosso é que nós somos orgulhosos demais. E não temos a humildade de dar um passo atrás e dizer: meu irmão, me perdoa. Meu irmão, eu errei. Minha esposa, me perdoa por essa traição. Foi um momento de fraqueza. Com a graça de Deus, eu não quero mais. Vamos iniciar uma nova caminhada. O problema não é o pecado. O problema é a falta de arrependimento, a falta de humildade. Nós precisamos ser melhores, queridos irmãos e irmãs, e para isso nós temos que acolher esta palavra que hoje nos é anunciada. É uma palavra de vida, é uma palavra de esperança, é uma palavra que nos chama a despertar. Olha o que vai dizer para nós o Salmo 16: ao despertar me saciará a vossa presença, ó Senhor. Desperta, tu que dormes. Deus nos chama a acordar. Acorda! Acorda para cuspir. Fica dormindo e deixando o reino de Deus passar em branco na tua vida. Deus nos convida hoje
a sair de cima do muro. Quem está em cima do muro, desce. E talvez você vai perguntar: ai, padre, para que lado eu vou? Eu vou para cá, eu vou para lá. Eu não sei para que lado você vai, mas você precisa sair do muro hoje. Eu não sei se você vai para o lado de Deus ou vai para o lado do demônio. A escolha é sua, mas você precisa descer do muro. Porque é assim: enquanto você está em cima do muro, você já pertence ao diabo. Enquanto você está em cima do muro, você já pertence ao demônio. Se você já pertence, pula, sai de cima do muro, ou deixa que a palavra de Jesus anunciada hoje para nós nos liberte dos demônios, cure o nosso coração e nos ajude a testemunhar a fé viva na pessoa de Jesus, que morreu, que ressuscitou para a nossa salvação. Que a bem-aventurada Virgem Maria, estrela da evangelização, a primeira e verdadeira discípula de Cristo, nos ajude a percorrer o itinerário da fé, este caminho de fé e salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coloquemos, cheios de esperança, no altar do Senhor, nossa vida, nosso coração, juntamente com o pão e com o vinho.